Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Como a gente está chegando no fim do ano, né, e eu tenho trazido bastante resenhas aqui para o canal, né, também tenho trazido vários conceitos econômicos, inclusive convido vocês a assistir o último vídeo que eu postei aqui no canal, que é sobre custo de oportunidade, e ficou uma animação bem legal, deu bastante trabalho para fazer, mas o resultado final me surpreendeu positivamente. Enfim, como eu tenho feito bastante resenhas aqui no canal, hoje eu vou estar fazendo uma lista dos 10 melhores livros que eu li em 2021, né? Por que eu decidi selecionar apenas 10 livros? Porque eu li esse ano 25 livros, né? Tem livros grandes, livros bem pequenos que eu li em apenas uma tarde, né? Como, por exemplo, Desemprego e Política Monetária do Hayek, né? Inclusive tem livros dessa lista aqui que eu li em apenas uma tarde, eu vou falar quando estiver apresentando. Então eu resolvi fazer um top 10. O critério do top 10 é o quanto eu gostei do livro, o quanto eu gostei da leitura, o quanto ele me acrescentou, né? Se eu achei fácil de ler ou não, enfim. Basicamente é uma opinião pessoal, é uma lista de top 10 dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, né? O ano de 2021. E acho que só tem um deles que eu não fiz resenha aqui no canal, que eu vou falar qual foi. Não fique bravo, né, se um livro que você gosta não está em primeiro lugar, né, ou está numa posição mais baixa, porque isso é apenas a minha opinião. E só do livro estar no top 10 significa que eu gostei bastante. Inclusive eu não gosto muito de fazer tops, né, porque eu sou um cara que eu gosto bastante de livros de forma geral, então fica difícil para mim fazer esses rankings, então vai ser basicamente uma opinião pessoal. Lembrando que se você for comprar esses livros físicos, eu peço para que você utilize o link do canal na Amazon, que aí você vai estar ajudando o canal a ter mais tempo, né? Vai estar me ajudando a ter mais tempo de produzir conteúdos, tanto para o canal como para o nosso site. Então, sem mais delongas, vamos ao ranking. Em 10º lugar, 38 estratégias para se vencer um debate, né? Para vencer qualquer debate. É um livro que eu fiz uma resenha. Eu coloquei o título A Arte da Razão, que é uma outra tradução para esse livro, mas é o mesmo livro, né? E porque a Arte da Razão era mais pesquisada no YouTube, né? Enfim, esse livro aqui, como o próprio nome indica, ele vai estar te mostrando diversas técnicas que são utilizadas para vencer os debates, né? Inclusive vai mostrar diversas falácias que são cometidas. E esse livro eu achei interessante porque é necessário você saber debater, né? Todos que me acompanham aqui no canal sabem a minha visão sobre debate, né? Eu já falei ela diversas vezes, eu acho que os debates, infelizmente, eles não têm o objetivo, né, de ser a busca pela verdade, e acabam se tornando mais uma batalha de egos, infelizmente, porque para mim o debate deveria ocorrer para que os dois aprendessem uns com os outros e debatessem ideias, os dois buscando a verdade. Claro, eles têm visões diferentes, mas o objetivo em comum é descobrir a verdade, que o público veja qual é a verdade, e não uma batalha de egos para mostrar quem sabe mais ou quem é o bonzão, que infelizmente virou. Muitas pessoas vão assistir debates com opinião já formada e assistem o debate como se estivessem assistindo um jogo de futebol, né? Um Fla-Flu, um São Paulo e Corinthians, um Corinthians e Palmeiras, um São Paulo e Santos, né? Um Grêmio e Inter, enfim, um Cruzeiro e Atlético Mineiro, enfim, como se fosse torcida, né? E eu não gosto muito desse ambiente de debate. E eu acho que é importante esse livro, né? Porque essa obra, escrita pelo Schopenhauer, vai demonstrar para a gente diversas técnicas que são utilizadas. Inclusive, o quanto você lê essa obra, você vai estar percebendo diversas, como posso dizer, diversas técnicas que são utilizadas por debatedores famosos, né, que a gente vê por aí, e algumas bem questionáveis, né, do ponto de vista ético, né. Então, enfim, é um livro bem interessante e vale a pena você estar lendo, nem que seja para você saber como se proteger, né, dessas técnicas que são utilizadas em debates, caso um dia você vá debater, e também para quando você estiver assistindo um debate, você perceber se o cara utiliza essas técnicas ou não. O nono livro, o nono lugar, vai para Socialismo, Cálculo Econômico, Função Empresarial. Esse livro já é de economia, né? A lista não vai ter só livros de economia, embora o canal seja de economia, vai ter, no geral, livros que eu li esse ano e gostei, enfim. Esse livro aqui é muito interessante, fiz uma resenha bem grande sobre ele, e ele basicamente vai estar falando dos temas que o próprio
o próprio título do livro já indica, né? Ele vai fazer uma crítica ao socialismo, ele vai falar muito sobre a história do debate do cálculo econômico, né? Então ele vai falar do Mises, do Hayek, do Oscar Lange, enfim, desse debate que ocorreu e que foi um dos debates mais importantes para a economia, debate que ocorreu no século XX. Ele também vai falar sobre a função empresarial, com uma visão bem próxima da do Israel Kister, né? O oitavo lugar vai para a obra Desestatização do Dinheiro, do economista F.A. Hayek, que é um dos meus economistas favoritos. Essa obra eu tenho 2 vídeos falando sobre ela, fiz uma live também, um canal que me convidou para falar sobre ela, e é uma obra que eu gostei bastante, é uma obra que Hayek demonstra ser um cara visionário, né? E ele fala sobre um tema que poucos economistas do peso dele, ou melhor, na época dele não existia nenhum economista do peso dele que falava sobre um dinheiro desestatizado, né? Ou seja, e se colocássemos na mão do mercado, né? E se a mão invisível do mercado cuidasse do dinheiro. Então, basicamente, essa é a proposta apresentada no livro. Em épocas atuais, onde a gente está vendo um aumento do interesse por criptomoedas, esse livro se torna ainda mais interessante, é um livro que eu recomendo bastante. Esse livro ele ficou na 8ª posição e eu sinceramente queria que ele ficasse mais assim, mas é que eu gostei tanto desses 10 livros que eu estou citando que infelizmente ele ficou em 8º, mas é um livro que eu recomendo bastante, que eu gostei muito de ler. Talvez ele tenha ficado numa posição de 8º lugar, mais pela escrita do Hayek, que é meio difícil, né? Então a leitura acaba não sendo tão agradável, embora o conteúdo seja excepcional, né? Então é um livro muito bom e ele com certeza merece estar no meu top 10. Em 7º lugar, né, é o livro A Lei. Esse livro eu não gostei da capa dessa edição, eu acho que não tem nada a ver com o conteúdo que está aqui. Tipo, para que colocar um Che Guevara aqui? Enfim, não foi uma capa que eu gostei muito, com todo respeito à editora, né? O livro é bem editado, é um baita livro, o livro A Lei do Bashar é excepcional, mas sinceramente não é uma das melhores capas, né? Mas enfim, eu gostei muito desse livro, o conteúdo dele é excepcional, né? Eu fiz uma resenha também, esse livro é importantíssimo para você compreender justnaturalismo, né? Ou melhor, compreender o que é o direito natural. E o Bashar é um dos meus pensadores favoritos, então esse livro aqui ele é muito importante, é como se fosse uma introdução, né, ao direito natural, então vale muito a pena. Bashar, que é um importante e famoso liberal do século XIX, né? Inclusive eu tenho um vídeo contando a história do Bashar, que ficou bem legal e recomendo que vocês assistam. Em 6º lugar vai uma obra subestimada, na minha opinião, que é a obra Ação, Tempo e Conhecimento, do professor Biratã. Eu considero uma das melhores obras de introdução à escola austríaca de economia do mundo, é uma das melhores obras de introdução do mundo, né? Se você gosta de economia austríaca, esse livro é muito bom. Se você não gosta e você quer criticar e quer entender quais são as ideias básicas, etc., esse livro também é muito bom. Esse livro poderia ter ficado até acima na lista, né? Porque é um livro que eu gostei bastante, vira e mexe eu estou usando ele como referência nos livros. Porém, infelizmente, eu não gostei muito do último capítulo, né? Pois o último capítulo do livro eu acho que destoa do resto, né? Porque o último capítulo fala mais sobre política, etc., enquanto os outros capítulos são mais descritivos no sentido de que descrevem, né, os fenômenos econômicos, né? São capítulos de ciência econômica, enquanto o capítulo 10 acaba misturando um pouco com política, né? E eu não gosto desse tipo de coisa. Lembrando que filosofia política, quer dizer. Enfim, então eu não gostei muito do capítulo 10, mas o livro é excepcional, aborda os principais temas da escola. É como se fosse um manual de escola austríaca, de forma resumida e muito bem escrito, né? Muito bem sintetizado, muito bem explicado pelo grande professor Biratã. O 5º lugar vai para o livro Como Mentir com Estatística. Esse livro ele é muito bom, principalmente porque ele vai ensinar conceitos básicos de estatística. Eu já conhecia esses conceitos, né? Porque na faculdade que eu faço a gente já teve cadeiras de estatística, né? Mas enfim, além dele ensinar conceitos básicos de estatística, ele vai demonstrar como muitas pessoas utilizam a estatística para enganar você, né? É a arte de torturar os números até eles confessarem
o que o cara que está torturando quer que os números digam. Então, ele vai te ensinar a você perceber quando o cara está te enrolando com estatística ou não. Inclusive, depois de eu ler esse livro, ficou muito mais fácil para mim perceber quando o cara vem com supostos ou vem com dados, né? Mas o cara está manipulando os dados para passar a visão que ele quer que seja passada, né? Então, esse livro aqui ele vai te ajudar demais, é um livro que eu recomendo muito. Não me arrependo de ter colocado ele na 5ª colocação. Talvez devesse até estar numa colocação mais avançada, mas é que os outros livros que eu escolhi, eu gostei bastante também. O 4º lugar vai para Os Erros Fatais do Socialismo, do Hayek, né? É um livro que chama Arrogância Fatal, em outras traduções, né? Enfim, é um livro que eu gostei muito, é um livro muito, muito denso, assim, é complexo o livro, não é uma leitura fácil, mas o conteúdo é muito bom. Inclusive eu falei desse livro num vídeo já aqui no canal, né? Mas esse é um livro que eu ainda não cheguei a fazer uma resenha propriamente dita dele, né? E é um livro que eu pretendo estar fazendo uma resenha depois, é um livro que eu gostei bastante. É uma leitura que eu recomendo, mas eu recomendo que você já tenha alguma experiência, principalmente em leitura, né? Para você estar lendo essa obra, porque não é uma obra fácil, né? O Hayek ele não tem uma escrita fácil, e esse livro é um pouco difícil, um pouco mais difícil, né, que as outras obras do Hayek, então seria interessante você já ter alguma experiência em leitura antes de estar lendo esse livro, que é excepcional em conteúdo, mas tem esse pequeno problema e até por isso eu não coloquei ele no top 3, mas eu gostei pra caramba e é um livro que eu com certeza recomendo que todos leiam em alguma fase da sua vida, quando você já estiver num nível mais intermediário de leitura, etc. Então é um livro muito rico, né? E muitas pessoas não gostam desse livro, né? Mas eu considero que o Hayek é a última obra do Hayek, né? Então, e além de ser o último livro publicado dele, salvo engano, eu não tenho certeza disso, mas acredito que seja, é um livro em que ele já meio que a conclusão, né, dos estudos dele, um dos maiores pensadores do século XX. Então, esse livro com certeza vale a pena. O 3º lugar vai para esse tijolão do Jesus Huerta de Soto, Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Fiz uma resenha desse vídeo, ficou com mais de 20 minutos, então eu digo simplesmente para você dar uma olhada depois. Esse livro é muito bom, é um tratado sobre dinheiro, enfim, é um tratado sobre crédito bancário, ele vai falar principalmente de ciclos econômicos, né? Enfim, é um livro que mistura ciência econômica com ciência jurídica, né? Então, é um livro rico nessas duas matérias, então é um livro muito bom. E, além disso, eu considero que é o melhor livro que eu já li sobre teoria austríaca dos ciclos econômicos, né? Lembrando que ainda tem muitos livros que eu preciso ler sobre esse tema, mas até agora, né? Eu, Gabriel, um simples estudante, li alguns livros sobre esse tema e o melhor que eu já li até o momento foi esse aqui. Então eu recomendo bastante. O começo é meio cansativo, principalmente para quem não gosta de ciência jurídica, né? Porque o início do livro ele vai focar mais nisso. Depois que ele passa para a parte de teoria econômica, né? Também ele tem vários exemplos históricos. Enfim, é um livro muito rico. Então eu recomendo demais e não me arrependo de ter dado a 3ª colocação para ele. A 2ª posição vai para o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Eu li esse livro apenas esse ano, né? Muitas pessoas leem no ensino médio, quando são crianças, e esse livro realmente é genial. É um livro que dá para você ler tranquilamente, né? Você pode ler em 1 dia, 2 dias, 3 dias, em uma semana você consegue ler ele tranquilamente, até em 1 dia, se você tirar algumas horas para ler ele. É um livro que tem desenho, tem filmes, né? O desenho é muito bom, o filme é bom, mas o final do filme é bem diferente do livro e o final do filme eu achei uma porcaria. Com todo respeito, o filme é legal, mas o final não dá, deturpa o final que é apresentado no livro, não vou contar para não dar spoiler. Enfim, o livro vale muito a pena. Eu quase dei a 1ª colocação para ele, porque ele, além de ser uma história genial, ele é muito fácil de ler, né? Muito prazeroso de ler, então eu quase dei o 1º lugar. Mas vocês vão entender no próximo livro por que ele não ficou com o 1º lugar. Então esse livro recebe o 2º lugar e está mais do que recomendado.
E também fiz uma resenha dele, uma resenha em resumo, eu acabo resumindo a história do livro na resenha também. Então eu recomendo bastante esse livro. E embora não seja um livro de economia, é um livro que acrescentou muito para o meu desenvolvimento intelectual, ainda mais se você pensar que são tão poucas páginas, né? E é um livro muito bom e eu recomendo que todos leiam. Tá? Todos que forem inscritos aqui do canal têm que ter algum contato com esse livro, porque eu particularmente gostei muito e eu acho que vai acrescentar muito para o desenvolvimento intelectual de quem está assistindo e quem seguir a minha dica, né? E o primeiro lugar vai para o livro 1984, do George Orwell. É um livro simplesmente genial, é um livro... Está entre os melhores livros que eu já li, né? Tá no nível de um Hobbit, assim, embora sejam completamente diferentes os dois livros, mas, tipo, no nível, no sentido do tanto que eu gostei, né? Então, esse livro aqui é muito bom. Ele é meio pesado, o final dele, então a leitura é um pouco mais difícil que a Revolução dos Bichos. Ele tem, como eu falei, a parte final dele é meio pesada. Tem uma resenha no canal falando desse livro também. Esse livro ele se torna cada vez mais atual, né? E a genialidade do Orwell é clara. Quando você lê esse livro, você percebe o quão genial é esse cara. Então é um livro que eu gostei demais, já fiz um vídeo fazendo ligação com esse livro, né? Enfim, é um livro que eu gosto bastante, que eu acho que todo mundo deveria ler também, né? Mas avisando que ele tem um final um pouco mais pesado. Então, não me arrependo de colocar ele na primeira posição. Fiquei em dúvida entre colocar ele ou a Revolução dos Bichos, né? Mas acabei colocando ele. Posso me arrepender depois e achar que a Revolução dos Bichos deveria ficar em primeiro, mas hoje eu ainda acho que 1984 é um livro superior. Inclusive tem um filme de 1984 que eu assisti, que é muito fiel ao livro, né, o filme, e eu recomendo bastante também, né? Os 10 livros eu recomendo bastante. Se você discorda da minha lista, não tem problema, porque é uma lista de opinião pessoal. Também convido você que está assistindo a colocar os 10 melhores livros que você leu esse ano. Se não leu 10, os top 5, os top 4, enfim, se leu um só livro, qual o livro que você leu esse ano. Se não leu nenhum, realmente eu convido você a iniciar as leituras, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo que eu não gostava de ler e como eu descobri que eu gostava muito de ler. É um vídeo com poucas views, mas que eu acho fundamental, porque fez muita diferença para mim aprender que eu gosto de ler, né? Eu sempre gostei de ler mangás, etc. Só que, infelizmente, eu achava que livros mesmo eu não gostava. E quando eu descobri que eu gostava, isso mudou totalmente a minha vida. Se você for comprar qualquer um desses livros físicos, peço para que use o link da Amazon. E se você quiser ajudar mesmo o canal a que ele continue crescendo, etc., eu peço, por favor, que você compartilhe esse vídeo ou qualquer vídeo do canal que você achar interessante com os amigos, e também que considere apoiar o canal financeiramente pelo Pix, que está na descrição desse vídeo, porque a sua ajuda é essencial para que o nosso projeto siga em frente, visto que o YouTube não me paga, né? Ele coloca os anúncios, mas como eu não tenho o número de horas necessárias, né? Eu acabo não recebendo nada. Então, se você puder apoiar, vai ajudar bastante. E é isso aí. Também agradecer as pessoas que já apoiaram até agora, foram 4 pessoas, né, que apoiam o canal, e agradecer muito elas, porque graças a elas, né, o projeto é viável. Não interessa o valor, porque isso é irrelevante. Então, agradecer você que me assistiu até aqui. Não sei se eu vou postar até o Natal algum vídeo, mas desejar um Feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham também um próspero ano novo, que ano que vem seja um ano de muitas realizações para vocês. E podem ter certeza que ano que vem eu vou estar trazendo mais conteúdos, eu vou trabalhar para melhorar ainda mais o canal, né? Eu sinto que está existindo uma evolução, inclusive seria bom um feedback de vocês. E é isso aí, sem palavras para o apoio que vocês têm me dado esse ano. E é isso aí, forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.